Então, nós vamos iniciar mais um capítulo do livro Mereça Ser Feliz, que é o capítulo 22, e que nos vai falar de uma situação bastante interessante, que é o desafio afetivo. O autor espiritual trabalha de uma forma bem interessante essa questão, porque coincide, com a nossa dificuldade, que é uma dificuldade bastante natural em muitos de nós, que é ter essa leitura exata, ou pelo menos quase exata, precisa, daquilo que a gente sente. Nós temos uma dificuldade de definir com clareza as situações que emergem do nosso interior. Elas vêm de uma forma muito turbulenta, às vezes, outras vezes de uma forma misturada, uma confusão de sentimentos, outras vezes de uma forma muito sutil, e aí a gente não percebe, são aqueles sussurros da alma que começam a vir para o estado consciente, e como a gente tem muito barulho, como nós normalmente estamos muito envolvidos com os ouvidos para fora, aí a gente não escuta esses sussurros iniciais, esses clamores internos que brotam da intimidade do ser. Então, seja por um motivo ou outro, ou seja por todos eles juntos, nós temos uma incapacidade crônica de ouvir os sentimentos. Tanto é que um dos livros da Hermance, que é o quarto livro desta série, para mim um dos mais importantes, é o Escutando os Sentimentos. É justamente quando ela traça algumas técnicas para que a gente possa escutar de fato os sentimentos que brotam do íntimo do ser. E por ser do íntimo, por todos esses motivos aqui colocados, a gente acaba não ouvindo. Então é importante que a gente entenda esse processo para que a gente faça silêncio de quando em quando e possamos nos ouvir. Então o autor coloca isso de uma forma bem clara, quando ele diz que uma das maiores fontes da infelicidade humana é não entender a linguagem dos sentimentos. E ele ainda faz uma comparação, que as gerações do alvorecer do terceiro milênio, que somos nós, sabem se comunicar com países distantes em línguas diversas, mas não conseguem decodificar as mensagens do seu próprio mundo íntimo, do seu próprio mundo emocional, mantendo-se reféns de muitos processos que lhes imputam dolorosas vivências. Então é uma coisa até natural. Quando você está conversando com alguém e vocês não se entendem, por qualquer motivo, você fala A, a pessoa entende B, ela fala C, você entende D, normalmente é difícil a comunicação e isso gera um desconforto. E dependendo como isso avança, pode gerar até um conflito. Dependendo como o conflito avança, pode gerar uma violência verbal ou qualquer coisa do gênero. A gente fala que é assim que nascem todos os desentendimentos em casa. As linguagens masculinas e femininas, as linguagens diferentes das pessoas, por filtros culturais e crenças, fazem com que nós não consigamos interpretar com muita clareza o outro, e aí surgem os desentendimentos. Então, por isso que é importante essa capacidade de ouvir mais do que falar. Ouvir inicialmente aquilo que se sente no íntimo, que é uma conversa consigo mesmo, e da forma como você estabelece essa conversa íntima, é mais ou menos um padrão de como é que você vai estabelecer a conversa exterior. Porque tudo é conversa, tudo é diálogo. Então, se você não se entende muito bem, se você tem uma dificuldade de se entender, a dificuldade permanece no entendimento do outro. Se você está contigo há tanto tempo e ainda não se entende, não se percebe e não se escuta, imagine com outras pessoas que você está há menos tempo convivendo ou tem tempo menor de convivência.
Então, por isso que essa visão interior de si mesmo, esse diálogo afetivo, ele é importante ser construído interiormente, entre vocês dois. Você, essência espiritual, e você, personalidade encarnada, esta pessoa que você é na atual existência. Então você precisa entender essa pessoa. Você está com ela há pouco tempo. Calderaro nos diz, né, no livro próprio Escutando Sentimentos, que nós estamos no estado luminal, ou naquele estado desperto, né, enquanto consciência desperta, que adquirimos o livre-arbítrio e abandonamos o instinto, ou estamos até hoje tentando abandonar o instinto, para poder colocar a vontade acima desses instintos, né, como falamos em estudos anteriores. Então, esse estado luminal de consciência desperta tem 40 mil anos. Nos fala ele mais ou menos isso. Então, você tem um convívio consciente consigo mesmo, fora o convívio inconsciente, enquanto você era apenas princípio inteligente não individualizado, que participou aí dos reinos minerais, vegetais e animais. Então, tirando a forma de existência sua não consciente, você tem 40 mil anos. E você está com você mesmo, né? Com o Evandro, com a Inês, com o Luiz, há 30 anos, 35, nós um pouquinho mais, né, Inês? 40 anos que seja. Então você está consigo mesmo nesta existência, 40, 45, alguns são mais novos, 20, 25 anos. É muito pouco tempo para você perceber o que é essa personalidade preparada para a tua evolução, porque ela foi preparada, nós estudamos isso. É importante estudar a ciência espírita para entender o que estamos fazendo aqui e entender por que esse corpo é desse jeito. Você programou a tua reencarnação. Foi um planejamento de anos, e não foram poucos anos. Às vezes mais de séculos se preparando. Então você recebeu um organismo físico preparado para você. Minuciosamente preparado. Então, se você veio nessa existência como mulher, tem um objetivo. Se você veio como homem, tem um objetivo, não é um acaso. Gira a roletinha lá, esse é homem, agora aquela é mulher. Não. É um estudo minucioso daquilo que você precisa vivenciar na experiência física para evoluir. Então, o teu corpo é um campo de prova. É o seu primeiro campo de prova, né? É o seu primeiro teste, é o seu organismo. Então você recebe um organismo que é mais doente, menos doente, que é mais bonito, menos bonito, né? Que é maiorzinho, que é menorzinho, né? Que é raquítico, que não é raquítico, que tem uma doença congênita, que não tem uma doença congênita, é cego de nascença, não é cego de nascença, né? Vamos agradecer quem não é. Então, você recebe um corpo minuciosamente preparado para a sua evolução. Então, quando você começa a tomar consciência desse organismo, né, quando você já é mais menininho ou menininha, você vai começar a perceber as nuances, o que esse organismo te fala. Você precisa interpretar a linguagem do teu organismo, a linguagem corporal dele, a linguagem emocional, a linguagem psicológica, né? Como é que está esse cérebro que você está usando, né? De repente ele é bem pior do que aquele último que você usou, de repente não, ele é bem melhor, né? Como é esse organismo. Então você vai aprendendo uma linguagem corporal, uma linguagem emocional, e o teu espírito começa, através do perispírito, que é a tua veste nupcial, começa a manusear um equipamento sofisticadíssimo, né? Não existe equipamento mais sofisticado neste planeta que o teu organismo. Em nenhum momento, né? Não existe inteligência artificial mais poderosa que a tua inteligência orgânica, espiritual, que é a tua mente. Se você não é capaz de extrair do teu corpo o que você extrai da tecnologia, é porque você ainda não aprendeu a fazê-lo. Mas você pode extrair do teu organismo e do teu cérebro tudo o que você extrai da tecnologia, e muito mais. Aí como é que eu não consigo? Porque você é mais fácil, né? Depois que você ganha o celular, então, aí não existe mundo fora da telinha, que é mais fácil, né? É mais fácil apagar e acender uma luz artificial do que eu acender uma luz íntima. É mais fácil me comunicar com os outros através do WhatsApp que através da telepatia ou da linguagem dos pensamentos. Mas tudo bem, isso é outro assunto, né?
Mas você precisa, evidentemente, se conhecer. O que é esse corpo? Eu estou com 17 anos, 18 anos, vai chegar uma fase, né, que vai entrar uma erupção, que são as forças sexuais da alma. Né? A força sexual não está no organismo, está na alma. Né? Ela é uma força criadora e ela vai manifestar-se no seu corpo. Então, quando vem uma explosão orgânica chamada puberdade, né, todos os teus instintos, eles afloram de uma força e com uma potência muito grande. E aí você, menino ou menina, tem que começar a entender o que é esse trem. Mineiro é bom, né, Dentro? O mineiro já explica tudo. Na hora que você fala esse trem, todo mundo já entende, né? Tem algum paulista vendo o estudo, o que é esse trem, né? Então, para nós mineiros é fácil. Então, quando esse trem começa no corpo da menina ou do menino, né, essa erupção das forças sexuais que jazem na alma e que se transferem para o organismo, você tem que entender como o teu organismo está recebendo essas forças. Como é que ele está reagindo, né? Por onde a tua sexualidade se manifesta. Porque o sexo está colocado em um determinado órgão biológico, específico no homem e específico na mulher. Mas aquele é o órgão sexual. A força sexual ou a sexualidade brota da alma. E ela pode estar na cabeça. Tanto é que tem muita gente que tem a cabeça pervertida, né? Pornograficamente pervertida. Ou não. Né? Então, aonde está a manifestação da tua sexualidade? Como é que ela se manifesta? Né? Os espíritos amigos falam que a única forma perfeita de manifestação da sexualidade é dentro do amor. Né? Então você usa o canal do amor para manifestar a sua sexualidade. E não apenas a sexualidade. Você deveria usar o canal do amor para manifestar a inteligência, para manifestar a força, para manifestar qualquer outra faculdade orgânica ou não que você tenha. Porque o desafio afetivo é justamente esse. Entender essa linguagem profunda do sentimento que está em você e como ela brota da tua essência e qual o caminho que ela faz, passando pelo perispírito e manifestando-se na matéria. Então, como é que brotou esta força, como ela percorreu o meu perispírito e como ela percorre o meu corpo? O que ela determina? Essa força em movimento em mim faz com que brotem que tipo de sentimentos e que tipo de pensamento. E aí você tem que analisar o que você sente e o que você pensa. Porque pode ser que você está sentindo e pensando de forma distorcida, porque você não está conseguindo entender a linguagem do sentimento. Então você tem que entender. Se você não se entende, como é que você vai entender os outros? Então, às vezes você não tem, como diz aí, sorte no amor. Por quê? Porque você não entende a linguagem do sentimento. Existe uma técnica, existe uma forma, existe uma nota musical específica do teu ser. E você tem que escutá-la, você tem que senti-la, porque você tem que entrar em vibração com essa essência, em sintonia consigo mesmo. Senão o teu ser essencial fala A, B, e o teu ser corporal, personalidade encarnada, está falando Z, Y, H, J. Né? Existe uma desconexão e existe uma confusão interior. E essa confusão interior vai se manifestar de alguma forma. Uma ansiedade, uma insegurança, um medo, né? Uma insatisfação, um trem. Né? E esse trem tem que ser estudado. Mas por que eu estou sentindo esse trem? Né? Que trem doido é esse? Então você precisa, de fato, gastar um tempo, e não é perdê-lo, é ganhá-lo, na interpretação de si mesmo. Né? Essa leitura errônea da linguagem dos sentimentos tem provocado infelizes dramas passionais na humanidade. A deseducação para o trato com a vida emocional é, sem dúvida, uma tragédia social. E não está falando besteira e não está sendo exagerado. Né? É, de fato, uma tragédia social. Basta ver o que está acontecendo por aí. Né? Com pandemia ou sem pandemia. O vírus é bom porque ele veio amplificar as questões relacionadas à vida. Né? Com essa presença permanente da morte. Né? Ela está aí. Mas quando foi que a morte não esteve presente permanentemente? Sempre esteve. Só que agora parece que ela ficou materializada num vírus. Né? E aí a gente tem a impressão que vai morrer. Mas que bom, né? Que bom. Quem é que vai ficar para sempre? Tem que morrer um dia. Então, essa amplificação vai desenvolver em você situações que são desconexas.
Não tem sentido nós termos medo ou insegurança de algo que o máximo que pode nos trazer é o que qualquer outra coisa nos trará, a morte. Porque para morrer basta estar vivo. Você pode morrer muito mais cedo, não de Covid, de um AVC, de um acidente de carro, de qualquer outra doença, como tem muita gente morrendo. As estatísticas mostram. É claro que a pandemia traz uma situação diferente. E aí é um bom teste. Como é que eu estou me relacionando com essa doença? De que forma isso modificou minha vida? Por que eu me tornei inseguro se não era inseguro? Porque me trouxe uma realidade lógica que a morte existe? E antes eu não pensava nela e agora estou pensando? Então, bom que o vírus te tirou de uma ilusão, imaginando que você ia ficar para sempre. Mas não é uma ilusão, você de fato não morre. Então é interessante. Então o vírus vem mostrar para mim que na verdade eu não morro. Não, não morre. Como nunca ninguém morreu. Morre o corpo, permanece o espírito essencial. Esse de 40 mil anos, lembra? Esse perispírito que não se desfaz. Essa veste nupcial que sobrevive à morte física. Então era importante. Por isso que é importante, enquanto encarnados, entender como é que essa essência sua se relaciona com a tua personalidade. Preparada para você. Então pode ser que você, antes de vir, queria vir como mulher, por exemplo. Não, eu quero vir como mulher. Aí chegar lá, a equipe espiritual da reencarnação, falou para você, Evandro, mas você já vem como mulher nas últimas 15 reencarnações. Lembra da reencarnação passada? Nós insistimos para que você viesse como homem. Por quê? Porque você está polarizando demais a tua força sexual no feminino. Porque quem nasce mulher aprende a ser mulher. Você já aprendeu a ser mulher nas últimas 15 encarnações. Lá se vão praticamente 1.500 anos. 1.500 anos de mulher? Porque vamos colocar um intervalo de 100 anos, né? 15 encarnação vezes 100 são 1.500 anos. Desde a década de 500 você só vem como mulher. Você foi mulher na corte, foi plebeia, foi lá em todas as situações. Agora é importante que você renasça como homem. Por quê? Porque você tem que aprender a polarizar a força sexual da alma de forma ativa, masculina. Então você vai vir como homem. Então aí o menino vem como homem, mas queria vir como mulher. Então ele vai ter um primeiro baque na manifestação da sexualidade, porque ele se reconhece mais feminino que masculino, mas ele é homem. É preciso entender como é que você vai se relacionar com o João, porque você preferia ser Maria. Então como é que eu vou me relacionar com esse cara? Você não pode negar, nunca era o João. Mas ele veio para você, justamente para te desafiar em algumas situações. Para perceber que a polarização da sexualidade é neutra, o espírito não tem sexo. Ele é livre e sopra onde quer. E quando ele se estabelece no mundo, ele pode polarizar sua força sexual construtora para qualquer situação. Para o masculino ativo e para o feminino passivo. Para o yang e para o yin. Para o sol e para a lua. Para a sombra e para a luz. Ou para qualquer situação. Ele escolhe aonde direcionar a força, porque ele é livre. Tanto faz vir como homem ou como mulher. Ame. Quem? O outro. Seja quem seja. E manifeste aquilo que você precisa manifestar. Se o teu organismo te desafia, aprenda a linguagem do teu organismo para superá-lo. E não para ficar refém de uma situação que você não concorda. Eu gostaria de ser magro, mas o teu biotipo esquece. Você pode ficar sem comer 6 anos. Você vai permanecer gordinho. Por quê? Porque o teu biotipo é isso, o teu metabolismo é esse. Você elegeu muito no teu padrão de beleza uma linguiça, uma tripa. Não é. Não existe padrão de beleza. Existe beleza interior que se manifesta num corpo. A forma que esse corpo tem é a forma que ele tem para te ensinar algo. Se ele te desafia, que bom que te desafia, porque você ainda não aprendeu a lição. Então se aceite, se ame e converse consigo mesmo para que o desafio afetivo seja vencido. Senão você vai desencarnar sem conhecer quem era você mesmo. Porque tua essência não se estabeleceu num diálogo íntimo e profundo com a tua personalidade encarnada. Você olhava para você no espelho e não se reconhecia. Você sentia um trem por dentro e não sabia o que era. E você preferiu a fuga, você preferiu qualquer tipo de evasão a enfrentar-se. Aí você vai para o vitimismo, né? Todo mundo contra você, só você sofre. Ou você vai para a transferência de responsabilidades, a culpa é do outro, sempre do outro. E você não consegue entender que você tem um compromisso consigo mesmo, profundo, de modificação para melhor. Então o teu organismo ele foi preparado para você.
daquele jeitinho, minuciosamente, detalhado, tanto por dentro quanto por fora. Tua capacidade cerebral mais rápida ou mais lenta foi preparada para você, certo? As tuas situações emocionais, né, que repercutem nas tuas glândulas endócrinas, né, soltando mais ou menos esses fluidos, né, ou esses elementos químicos com uma determinada situação ou com outra, foi preparada para você. Talvez para você ter um retardo das reações providencial, talvez para você ter uma aceleração de reações também providencial. De qualquer forma, está estabelecido com muito amor para duas situações. Primeiro, a segurança. Se não fosse assim, você ia fazer besteira. Segundo, aprendizado. Então, ao mesmo tempo que a misericórdia divina te alcança um organismo para te proteger na atual encarnação, perfeitamente, esse organismo te protege, ele foi preparado para te proteger e para te garantir aquela quantidade de anos que você projetou no teu compromisso reencarnatório. Ninguém morre na véspera. Você não vai morrer na véspera, então não se preocupe. Então, se você estabeleceu uma determinada dosagem de tempo que você ganhou da espiritualidade, 72 anos, 75, 42, 39, 114, 115, 125, você recebeu lá uma quantidade de tempo. E vem o fluido vital naquela quantidade exata para que você gaste. Quando o fluido vital acaba, você desencarna. O que acontece é que a gente gasta de forma exagerada e desencarna um pouco antes, né? Uma dó, uma pena. Mas vamos lá, então o que é importante? Nessa quantidade de tempo que você tem uma capacidade de aprendizado. Você está seguro para ter esse tempo garantido, é só você não fazer besteira, é só não atentar contra a própria vida, né? E aí existem muitas formas de atentar contra a própria vida, depois a gente arrepende que tinha um projeto magnífico de aprendizado e a gente saiu da escola muito antes. É só voltar para a escola. Demora, é complicado, não vai ser mesmo os pais, não vai ser mesmo os irmãos. Vai dar uma trabalheira para conseguir um novo cenário perfeito e um corpo maravilhoso para que você receba a mesma quantidade de material didático para aprender. Pode demorar 100 anos, 150, 200, 250, 300, 400, 500 anos, e é muito tempo. É muito tempo. Dá canseira. Então a gente, quando ganhou essa oportunidade única de estar nesse tempo com Covid e tudo, é porque foi preparada uma escola perfeita para essa classe, nós, trabalhadores da última hora. Perfeito. Os caras vão nascer aqui, vão vivenciar um monte de coisa, um monte de pacote econômico, uns trem atrapalhados, né? Vai ter um monte de situação em um determinado país e vai chegar um determinado ano, 2020, que vai vir um vírus e aí vai ser a escola maravilhosa dessa humanidade e daqueles que estão vivenciando isso, porque só nós estamos vivenciando isso. Uns já foram, não sabem o que é Covid, estão sabendo do outro lado, e uns vão vir depois, que o Covid já não existe. Então, só nós temos a bênção de receber esse professor virótico que vai estabelecer-se numa situação. Você pode ter ele como inimigo, como amigo, pouco interessa. Como é que você vai se relacionar com a natureza? Está aí. É vida como qualquer situação. Nós estamos cheios de vírus e bactérias. Elas são suas amigas ou suas inimigas. Tua flora intestinal está aí te ajudando a digerir os alimentos. Tem muita bactéria. Na boca dizem que é bastante também, né? Está cheio. Elas são suas amigas ou suas inimigas. Começa a entrar em guerra contra elas. Se elas se decidirem rebelar, né, pode ser que elas comecem a fazer algum estrago no teu organismo físico. Se você está estabelecido com o fluido vital, com todo o organismo em dia, com a mente em dia, com todas as questões, você domina esse organismo vivo, com todos os vírus e bactérias que estão juntos, eles te obedecem. E você expulsa aqueles que começam a te trazer perigo, porque teu sistema está perfeito. Então, tudo isso a gente já sabe, o nosso organismo já sabe, e já aprendeu isso nos milhares, milhões de anos em que ele esteve em contato com todos os reinos. Quando ele desenvolveu as primeiras irritabilidades, as primeiras motilidades, quando ele era atacado por uma determinada situação e aprendeu a desenvolver um padrão de resposta que depois se transformou num instinto. E por que os animais têm um instinto tão perfeito? Porque eles construíram isso ao longo do tempo. E eles sabem, o organismo animal sabe que tem que reagir daquela forma para preservar a vida, para conservar a vida. Então ele tem um instinto, o instinto é perfeito, o instinto não erra, porque foi construindo ao longo do tempo. Você também tem.
Então, o teu organismo biológico, um animal, ele tem um instinto natural. Ele assimila, ele digere, ele joga para fora, ele executa atividades que você nem sequer imagina que ele executa de forma perfeita, ou quase perfeita, se você não atrapalhar. Então, é importantíssimo que você estabeleça um diálogo interior perfeito com você mesmo, se amando. Só se amando. Então, se o trem está feio hoje, você se encontra, por exemplo, como se estivesse debaixo de um monte de coisa, submerso numa situação de emoções, com as águas turvas, né? Você foi dar uma de Pedro para caminhar sobre as águas, não deu certo, afundou. Afundou e sempre está se afogando. Então, respira fundo. Como é que eu vou respirar debaixo da água? São as águas das emoções, meu amigo. Você respira, você é melhor que o peixe. Aquieta o teu coração. Sente o que está acontecendo. O teu medo é o que te vai libertar. Então, enfrenta. Recolhe-se dentro de você, se ouça, não fuja de você mesmo. Aceite-se, faça silêncio, faça um retiro se puder. Agora aí na onda diz que tem que ficar em casa, então fica. Ganhou umas férias extras, né? Eu precisava trabalhar, mas tira uma semaninha. Essa semana é boa tirar ela. Amanhã é dia da mulher, né? Então começa o dia da mulher dando um presente para você mesmo. Você que é homem vai apresentar a sua parte feminina, né? Porque todos nós temos a parte feminina. E você vai fazer com que a parte feminina descanse na semana. Se você tiver que trabalhar, trabalha, mas depois quando chegar em casa, aquieta o teu coração. Respira fundo. Desliga tudo, né? Desliga celular, televisão e procure tirar uma semana com horas de silêncio. Silêncio total. Se a tua casa é meio barulhenta por conta de crianças, tal, usa a madrugada. Usa a madrugada, né? Acorda, se for o caso, um pouco mais cedo, 4 horas da manhã. Vai dar um cansaço, mas o que é o cansaço na semana para você ganhar uma existência inteira? Faça como aqueles ascetas, aqueles que meditam no Tibete, né, que levantam às 2 da manhã, que dormem 4 horas por noite. Faça uma experiência de jejum, já que estamos na quaresma. Deixe de comer alguma coisa. Né? Dá um choque, um susto no seu estômago. Né? Deixe de comer algumas coisas. Faça algo diferente nesta semana, para que você consiga estar num estágio diferente, de ouvir-se profundamente e de não fazer nada. Tire essas horas para não fazer absolutamente nada. Não faça nada, não se movimente, não pense, não sinta. Respirar é aconselhável. Só respira. E fica lá respirando. Vai parecer um bobo, uma boba, mas é impressionante como depois dessa semana você vai perceber que algumas coisas se modificam. Você vai ter vontade de fazer algo. Por quê? Porque os desejos afloram. Depois de 2 horas sem fazer nada, você vai dizer, meu Deus do céu, tem que pôr uma música, escutar alguma coisa, tem que ir ao WhatsApp, né? Ou tem que buscar alguma substância, né? Para quem tem algum vício. Então você vai sentir alguma coisa. Você não vai fazer nada. Por quê? Porque você finge que você morreu. Então, se você está morto, morto está. Se está morto, não pode fazer nada. Fique inerte, inerte. E procure ouvir quais são os sons, pensamentos e sentimentos que brotam do teu íntimo. Se ouça, se ame, se acolha. Se precisar chorar, chora. Se tiver uma vontade de gritar, grita, põe um travesseiro, alguma coisa, que vai ser de madrugada, né? Se acordou, não acordar os outros. Faça isso esta semana, para que você consiga fazer esse mergulho interior, que ele conclui o capítulo dizendo. Olha que bonito, devemos mergulhar nas águas abissais do mar subconsciente e buscar conhecer as espécies viventes nessa imensidão de valores e imperfeições da qual todos somos portadores. É como se você mergulhasse num oceano profundo. Vai ver que tem umas algas diferentes, umas moneras, né? Animais totalmente diferentes, alguns parecidos com pré-históricos, né? Arraias, sei lá, um monte de caranguejos, não sei, né? O que tem lá no fundo. Nunca mergulhei profundamente. Mas vai ter espécies diferentes. Então mergulha e fica mergulhado ali durante horas, verificando quem são esses bichos, esses trens que habitam esse mar interior. Nesse universo ignorado, que está ignorado, você nunca mergulhou tão fundo, nesse universo ignorado surgirá certamente a pérola reluzente da felicidade que tanto desejamos em meio às ostras de nossas dores de cada dia. Né?
Vale a pena. Depois eu vou pôr no grupo. Então, façamos isso. É um desafio afetivo. Não é fácil, porque a gente fugiu de nós mesmos durante muito tempo. Não sabemos por quê, cada um tem o seu motivo. Mas é importante, então, que a gente tenha esse compromisso conosco mesmo nessa semana. Leve isso a sério. Faça isso mesmo. Né? Vamos ver se você vai dar conta. Não é fácil fazer, mas é um desafio que está lançado até a semana que vem. Isso, vamos encerrar com a nossa música, né? Pedindo aí ao Mestre Jesus e aos amigos espirituais que nos auxiliem nesse mergulho nas regiões abissais de nós mesmos. Deixa falar a voz que vem do coração, estende a mão, dá um sorriso, deixa sair o amigo que existe aí dentro de ti. Deixa o amor crescer, você vai perceber que o mundo bem melhor será. Procure nisso crer, confie em seu poder ser muito mais que ter. Renascerá aquele que acredita no amor, e a luz do amor guiará. Renascerá aquele que quiser viver no amor, pois este amor sustentará. Quando te sentir sozinho, lembra que alguém vela por ti. Quando não houver mais alegria, lembra que um dia bem melhor irá chegar. Você vai ver que o poder do amor apaga a dor, e o que acontecer sempre terá um porquê de ser. Renascerá, renascerá, renascerá aquele que acredita no amor, e a luz do amor guiará. Renascerá aquele que quiser viver no amor, pois este amor sustentará. Quando te sentir sozinho, lembra que alguém vela por ti. Quando não houver mais alegria, lembra que um dia bem melhor irá chegar. Você vai ver que o poder do amor apaga a dor, e o que acontecer sempre terá um porquê de ser. Renascerá, renascerá, renascerá. Música do Luiz fechou com chave de ouro, né? Obrigado, Luiz.